Estamos numa pandemia, já tem mais de ano. Se o vírus foi criado ou não no laboratório, não importa. O que acontece é que o vírus carece, para que nós tenhamos saúde, ele carece que a humanidade e que a medicina encontre um remédio que seja suficiente para matar esse vírus, né? Um antibiótico, né? Porque a palavra antibiótico, né? Antivida, que ela mate esse vírus para que nós tenhamos a saúde ou que sejamos livres, né, dessa pandemia. E o Salmo 29, ele ajuda o fiel a crescer no temor do Senhor. Ora, para alguém crescer no temor, né, crescer no temer ao Senhor, é preciso que o pecado seja derrotado. Por enquanto, eu vejo que a raiz de todo o pecado, aquilo que está por baixo de tudo, eu vejo que é o orgulho. Por enquanto, pode ser que ache alguma coisa mais abaixo ali do orgulho. Ainda estou pesquisando. Mas parece-me que o orgulho ali é o que gera outros pecados. O orgulho faz você mentir, o orgulho faz você agir com hipocrisia, o orgulho faz você ficar irado. É por causa do orgulho que tem tantos, ele se manifesta de vários jeitos. O orgulho faz com que as pessoas rejeitem a Deus, né? O orgulho está na raiz ali de todo o pecado. Então, o orgulho seria para nós agora esse vírus. Nós precisamos matar esse vírus. Para que o pecado seja derrotado, nós precisamos matar o orgulho. Como é que nós podemos derrotar o pecado matando o orgulho? Ou seja, qual é o antídoto, qual é o antibiótico aí que vai matar o orgulho? De cara, nós vamos responder que é a humildade. Agora, eu também creio que seja a humildade, embora não seja só a humildade. Nós vamos ver depois, no final, a gente vai descobrir aí, ao longo do estudo, como que podemos unir ali, né, a humildade mais algumas virtudes que vão matar o orgulho. Então, entendendo, olhando para o lado da humildade, né, dificilmente uma pessoa se humilha. Dificilmente. A pessoa precisa ser humilhada. Aí ela vai lá, então ela fala, ela pega e acata aquela humilhação e aí, entre aspas, ela se humilha, ela aproveita para... As pessoas acabam também assim. Outros não. O orgulho é tão forte que a pessoa se volta contra quem esteja humilhando essa pessoa. Deus, ele nos humilha. Deus, ele nos coloca, né, na nossa posição. Ele se coloca diante de nós e quando nós conseguimos ver Deus, não tem como. Você vai se humilhar. E Deus faz isso. Ninguém pode, né, diante de Deus, se posicionar de igual para igual, porque não tem como nós sermos iguais a Deus. Nós não somos iguais, né? E Davi, ele está convocando aqui a todos aqueles que se orgulham de qualquer força que a pessoa possa demonstrar, está convocando essas pessoas para se colocarem diante de Deus e ouvir a sua voz. Ver e sentir a força de Deus. E se eles fizerem isso, eles terão que reconhecer que o Senhor está acima de toda e qualquer criatura. Olha o versículo 1 e 2. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Há uma outra versão que fala no versículo 2 assim: louvem o glorioso nome do Senhor, adorem o Senhor no esplendor do seu templo. O versículo 1 aqui ele inicia com esse pedido, né, ou talvez até uma ordem: deem, né, tributai ao Senhor a glória e força. E se nós observarmos, né, aqui um quiasmo, se nós observarmos aqui o final dele, que tem a ver, né? Primeiro, aqui tem a cor igual para dizer, né? Olha lá, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com a paz. Então, deem ao Senhor glória, honra e força.
nós não vamos dar força para Deus, porque na verdade o próprio texto diz que é o Senhor que nos dá força, né? Então, nós temos, uma vez que essa informação, ou essa afirmação aí, que é o Senhor que nos dá força, não tem como o pecador tributar ao Senhor glória e força e honra, enquanto ele não reconhecer que as forças que ele tem foram dadas pelo próprio Senhor. Então, dar glória, dar a força ao Senhor, conforme tem lá a ordem lá em cima, para obedecer aquela ordem lá que Davi está colocando, na verdade significa reconhecer que a glória e a força pertencem a Ele. Então, reconheça isso. Nós fomos criados para glorificar a Deus, mas a glória de Deus, ela não cresce, né? Ou seja, nós não temos como aumentar a glória dele. Olha o versículo 2. Deem ao Senhor a glória devida. Então nós vamos honrar a glória de Deus por causa do nome. A glória é devida ao nome de Deus, ou por causa do nome de Deus. Ele merece reconhecimento. Nós somos capacitados por Ele em tudo que nós fazemos. Se você faz algo, você precisa reconhecer que Deus que está lhe capacitando, ou Ele capacitou para isso. Então o Senhor, Ele ensinou o povo de Israel a adorar unicamente o Senhor. E quando Deus, Ele se manifestou entre o povo, desde começando lá, vamos dizer, desde Abraão, e depois já com o povo, literalmente falando, lá no deserto, quando Deus tira o povo do Egito e ali agora lida exclusivamente com o povo de maneira visível, né? Moisés está ali no deserto, indo para a terra, e Moisés sobe ao monte, tem a manifestação, até antes disso, né? Abrir no mar, a nuvem a nuvem que ficava lá durante o dia, a coluna de fogo, enfim, todas aquelas manifestações, Deus se apresenta, se manifesta entre o povo, e naquela didática de manifestação, Deus aparecendo meio que exclusivamente para Moisés. Depois então Deus instrui Moisés a fazer o tabernáculo, a fazer a arca, e depois mais para frente eles vão falar, coloca dentro da arca aí a vara de Arão, aquela que floresceu, né? Aquela vara seca que saiu uma florzinha lá, que ela floresceu, coloca lá o maná, né? Coloca as tábuas de pedra da lei, enfim, Deus deixou-se associar-se à arca da aliança para dizer, Deus está aqui. Então, quando o povo carregava a arca, como se estivesse carregando Deus. E onde estava a arca, Deus estava lá. Eles criam que se a arca estivesse ali, e de fato aconteceu em várias ocasiões, onde a arca estava, as pessoas eram abençoadas. E quando o inimigo roubava a arca, era amaldiçoado, tinha doença, tinha praga, tinha um monte de coisa lá. E o local, né, lá do tabernáculo, conhecido como Santo dos Santos, também era o local onde Deus se encontrava. Tanto no tabernáculo, depois no templo. Né? Então Deus estava deixando claro para o povo de Israel e também para a humanidade em geral que não se deve adorar nenhuma entidade celestial. O sol, a lua, os anjos, não se deve adorar nenhuma criatura, mesmo que seja uma criatura celestial, nem qualquer símbolo que o homem possa criar ou imaginar na sua mente. O homem, ele deve adorar unicamente o Senhor. E no local que ele indicou. No Antigo Testamento, o local era o templo. Davi, ele diz aí, adorem, nessa versão que eu li aqui, quando fala, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, você pode traduzir numa outra versão, diz, adorem ao Senhor no esplendor do seu templo. O ser humano, ele deve adorar o Senhor, porque ele é o único digno de honra e de glória. Né? O Senhor, ele dá força a mim e a você para
desfrutar das suas bênçãos. E uma vez que eu desfruto daquilo, da bondade de Deus, das bênçãos de Deus, eu vou sendo grato. Pelo menos a atitude correta, né, é essa, você desfrutar e ser grato pela bondade de Deus. Será que eu tenho essa atitude correta no meu dia a dia? Eu reconheço isso de fato, que toda a alegria que eu tenho, eu devo ao Senhor, e Ele que está me concedendo. Quando você vê algo bonito, seja uma flor, ou um animal, ou alguma coisa na natureza, você se alegra com aquela beleza, você crê que é Deus que está te dando. Ou quando você tem uma sensação alegre, feliz, seja de uma notícia, enfim, qualquer coisa que você possa sentir, algo que alguém não vê, né? Mas você sente, você crê que é o Senhor que está lhe dando. É este ato, é essa atitude que nós precisamos ter, né? Versículo 3, seguindo aqui: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor ressoa, como diz aí o versículo 3, né? Você vai ouvir a voz, como essa voz que vai ressoar sobre o mar. O Deus glorioso que mostra o seu poder através daquele trovejar no oceano. Quem já assistiu aí reportagens ou filmes onde mostra lá no oceano, né, aquelas ondas gigantes no meio do oceano, quando o mar está bravio, quando tem lá os ventos, né, os tufões, e o mar fica ali, acaba até de repente afundando navios gigantescos. Deus, ele troveja, ele mostra o seu poder sobre essas muitas águas. E a água é pesado, né? A água é pesada. Você pega um balde de água, é aquele peso violento. Imagina o mar, né? E mexer com o mar tem que ter muita força. São 6 versículos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 versículos. Basicamente, embora o versículo 6 não cite a voz do Senhor, aqui, pelo menos nessa versão, mas são 6 versos, no original, são 6 versos que citam ou começam com essa palavra, né? Call Yahweh. Call de voz, Yahweh, Senhor, a voz do Senhor. Davi, ele usa figuras, né? Se nós olharmos aqui, são várias figuras que por si só já expressam terror e medo. Quebra os cedros, né? Falando sobre o trovejar, sobre as tempestades. Você usa esses termos aí que você pensa nisso, já é algo que vai trazer medo, né? Pensar na águas em grande quantidade realmente traz medo. Você pensar num tsunami, né, vindo, é algo terrível. A água barulhenta, né? Eu estava pesquisando sobre isso, eu fui atrás de pesquisar o que é tromba d'água, né? Agora, existe diferença entre tromba d'água e cabeça d'água. E a cabeça d'água que é o pior, né? Que é uma espécie de avalanche de água vindo rio abaixo. Isso é chamado de cabeça d'água. Se você está lá no Rio, uma vez nós fomos no Rio aqui, o pessoal veio japonês gritando lá, sai daí. Deu alerta para sair. Mas na verdade não veio, né? Essa cabeça d'água. Mas estavam lá poderia acontecer. E quando vem é muito rápido. Lá também, né? É muito rápido. Né? O tsunami, por exemplo. O tsunami às vezes não é tão rápido como a cabeça d'água. Né? Você vai vendo aquele negocinho vindo, mas de repente vai com tudo, né? Quem já viu as fotos, viu aí as filmagens. Puxa toda a água do tsunami, né? Agora, mesmo que você não tenha visto tsunami, você já foi na praia, você já enfrentou, por exemplo, um mar bravio, uma onda grande assim, né? Uma vez eu era adolescente, fomos na praia lá no Rio de Janeiro e a onda veio, nossa, eu lembro que eu fui rolando assim, não lembro mais. Quando eu vi,
né? Tava com o maior medão, porque depois a onda voltou e eu não conseguia ir mais. Aí eu fiquei esperando outra onda para ir. Quando a outra onda vinha, daí tava rapidinho para me ajudar a sair, porque quando a onda tava voltando pro mar, você não conseguia voltar. Era um negócio assim terrível. Dava medo mesmo. Então, quantidade de água, né? E essas figuras, né, são usadas por Davi para se referir à voz do Senhor. Ele declara, né? A voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. Eu não preciso aqui argumentar com vocês para convencer vocês de que o Senhor das alturas, nosso Deus majestoso, Ele é mais poderoso do que os mares, do que o estrondo dos mares. Eu não preciso falar isso. Vocês sabem, né? Que Ele é o Criador. Mas se eu disser para você que a palavra de Deus, que está nas suas mãos aí, como é que fala? Printada, né? Impressa aí nesse livro, ela é mais poderosa do que o tsunami e a avalanche. Você acredita nisso? Nem sempre nós damos valor à palavra de Deus com a voz do Senhor. Nós não damos valor ao que está escrito aí nesse livro como a voz do Senhor. E Deus, Ele não vai se manifestar audivelmente para mim e para você. Pode ser que Ele se manifesta, né? Pode ser que você está em algum lugar e Deus fale com você. Pode ser. Não é o normal. Mas Ele reservou para nós a palavra dEle, a sua palavra. E Ele preservou essa palavra, esse livro que foi escrito num período de 1.600 anos. 1.500 anos antes de Cristo, 100 anos depois de Cristo. Então, num período de 1.600 anos, mais de 40 homens foram usados por Deus para escrever esse livro, que viveram em épocas locais e contextos diferentes, bem diferentes um do outro. Imagina, 1.600 anos já é um tempo muito grande. E esse livro possui uma unidade incrível, que a humanidade até debocha, como se fosse alguém que inventou isso aí. Eles não dão crédito para isso. Só o fato do livro ter 1.600 anos do início ao fim para ser escrito, já deveria ser algo que alguém fala, peraí, não foi o homem que escreveu. Deus usou o homem, mas não foi. Agora, além dessa particularidade, a Bíblia é o registro da revelação de Deus, que é usado pelo Espírito Santo para transformar pecadores mortos em seus pecados e em seus delitos e pecados, né? Aqueles que estão mortos, transformar esses mortos em filhos de Deus, vivos, vivificados para uma nova vida em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo usa a palavra e vidas mortas são transformadas, pessoas mortas são transformadas em pessoas vivas, né? O Espírito Santo usa a palavra para transformar pessoas mortas em pessoas vivas, né? Então leia a palavra. Não com aquela expectativa de que ela por si só vai produzir transformações na sua vida. Infelizmente tem pessoas que lêem assim. Então você pega a Bíblia, né? Aí a pessoa fala assim, vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. E aí já acha que só isso, né? E arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me. Pronto, já tô vendo um negócio ruim. Ficou ruim falado. Ficou ruim, não lá. Então, muitos acabam achando que vai ler a Bíblia assim, infelizmente. Então, leia a palavra de Deus não com essa expectativa. Você pode até ter lido
a sua porção diária, né? Você quer ler a Bíblia durante um ano, de repente você lê lá. Mas será que você captou a verdade da palavra? Ler a Bíblia é ler, meditar, é ler para captar essa verdade da palavra. Porque a palavra de Deus foi dada para nós, para fortalecer a nós, para nos edificar, né? Para edificar a nossa fé. Então que você não duvide, em nenhuma ocasião, não duvide do poder da palavra de Deus. E aí avalie, será que eu não estou duvidando? Será que eu não estou duvidando? Quando eu não quero ler a palavra. Porque se eu não quero ler a palavra, é como se eu estou vendo ali como algo comum. Se eu creio que ela é mais poderosa do que um tsunami, eu tenho que me aproveitar desse poder. Eu tenho que desfrutar desse poder, né? Versículo 5 e 6. A voz do Senhor, ele quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. Imagine monte saltando. Tenta imaginar aí um monte pulando. Terremoto, né? Parece que vai nos, né, levar a imaginar ou alguém olhar para nós e olhar para nós como pessoas loucas, né? Insensatas, né? O que você está fazendo? Estou aqui imaginando os montes pulando aí. Porque vai contra o bom senso. É algo inacreditável. Dizer assim, aquele monte pulou dali, lá, os dois montes trocaram de lugar, isso aqui estão brincando com o outro, pulando cela. Você não pode imaginar uma coisa. Mas o versículo 5, Davi aponta para as árvores que eram reconhecidas naquela época como poderosas, né? Como aquelas árvores firmes, praticamente impossíveis de serem quebradas, né? De serem derrubadas. E ele fala duas vezes, né? O Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Esse poder de Deus, ele é exaltado com o objetivo de humilhar e ao mesmo tempo atrair o pecador a se submeter a Deus. E após essa submissão, o pecador pode desfrutar de toda a força e o poder de Deus. Infelizmente, os homens ainda são fechados para isso. Nós sabemos que a humanidade, os homens, eles são inteligentes, são habilidosos, mas acabam meio que usando, até mesmo, infelizmente, usando de uma espécie de um encantamento, né, para fechar os seus ouvidos com a voz de Deus. Eles são inteligentes. Como aquilo que eu falei, o fato de observarmos e termos evidências de que a Bíblia é um livro de mais de 1.600, que foi escrito em mais de 1.500 anos, e que ele tem aí 3.500 anos, mais do que 3.500 anos, né? E esse livro, só o fato de raciocinar já deveria fazer com que a humanidade se dobrasse diante da palavra de Deus e deixasse de criar outras palavras. Estão aí várias seitas criando escrituras e colocando no lugar da palavra de Deus. Mas há um encantamento ali que faz com que essas pessoas fechem os ouvidos contra a voz de Deus. Por mais poderosa que a voz de Deus seja, eles fecham para que essa voz de Deus não alcance os seus corações. Os homens estudam, mas não conseguem chegar a Deus. Então, é praticamente certo dizer que de forma absoluta ninguém jamais conhecerá alguma coisa plenamente. Então, vamos lá, o homem vai descobrir a medicina. Então o homem descobre tudo que tem a ver com
a saúde humana, já conheceu aí o DNA, tal, o homem já conheceu tudo. Não conhece tudo. Por quê? Porque tem pessoas que mesmo nessa pandemia pega o vírus e ela mesma consegue, a sua imunidade consegue matar. E o homem, a medicina não sabe como. Não sabe. Então, o homem não consegue estudar e chegar num conhecimento pleno. Está certo isso. Portanto, só uma mente iluminada por Deus é que é capacitada de tal modo que nenhum ruído confuso, nenhum... nós abrimos essa janela aqui, vão ver o vento ali mexendo as árvores ali. É um ruído. Mas quando nós temos a nossa mente iluminada, nenhum ruído vai nos impressionar mais do que a voz do Senhor. A voz do Senhor vai penetrar nos nossos corações e vai nos ensinar a orar, vai nos ensinar a servir a Deus. Somente o poder da palavra de Deus pode derrubar esse coração orgulhoso, esse coração altivo dos pecadores. Então, somente a palavra de Deus pode matar o orgulho. Ou a palavra de Deus é usada para matar o orgulho, criar humildade. Nós vamos continuar aqui. Versículos 7 e 8. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Se nós aplicarmos aqui o termo Kol Yahweh, que eu falei, a voz do Senhor, e mudarmos aqui a voz do Senhor como sendo a palavra de Deus, a palavra do Senhor, então as Escrituras produzem chamas de fogo. Então, olha lá. A voz do Senhor produz chama de fogo. Então, a palavra de Deus produz chama de fogo. A palavra de Deus faz tremer o deserto. Então, ou seja, como um relâmpago numa tempestade, você está lá, de repente vem aquele relâmpago, depois vem o barulho dele, do trovão. Quando aquele relâmpago se manifesta, ele ilumina a escuridão da tempestade. E a palavra de Deus, ela produz luz no pecador, que em meio à sua necessidade pode ser aquecido, ele pode ser iluminado com a verdade da palavra de Deus, da voz do Senhor. O deserto de Cádiz, aqui, quando ele cita, ele foi palco de eventos marcantes na história de Israel. Eu vou citar aqui alguns para vocês, bem rapidamente. Em Cádiz, os 12 espias foram enviados para espiar a terra. Em Cádiz, o povo perdeu o ânimo e murmuraram contra Moisés. Em Cádiz, o povo contendeu contra Moisés e Arão por falta d'água. Em Cádiz, Moisés desobedeceu a ordem de Deus e feriu a rocha 2 vezes. Em Cádiz, morreu e foi sepultada Miriam, lá naquele deserto lá de Cádiz. Em Cádiz, Moisés pediu passagem para o rei de Edom e o rei não deixou os israelitas passar. E o povo ficou andando em círculo, dando voltas em Cádiz Barneia. Então, o Senhor faz tremer, estremecer o deserto de Cádiz. Então, apesar de nós falharmos como o povo falhou lá em Cádiz, vários eventos de falha, Deus faz tremer esse deserto. Ou seja, Deus nos leva a olhar para a sua palavra, e quando nós passamos por esse deserto, ou seja, quando nós escolhemos rebelar contra Deus, quando nós pecamos em Cristo Jesus, a palavra de Deus, nós somos chamados para a sua santidade. Então, é como se você entrou nesse deserto de Cádiz, onde a rebelião ali ficou marcante.
tantas coisas, até Moisés desobedeceu o Senhor ali. E por causa disso não entrou na terra. Então quando nós entramos num deserto de Cádiz, quando nós entramos num terreno em que escolhemos pecar contra Deus, em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos faz tremer para a gente sair dali. É essa a ideia de voltar para a santidade. Como costuma acontecer, né, nos Salmos, os artifícios literários, vamos ver os salmistas usando, né, essa linguagem, esses artifícios, pretendem, usando essas palavras todas, fazer mais do que explicar a verdade. Os salmos vão fazer eu e você sentir a verdade de Deus. E a verdade nesse salmo é que o Deus que se assenta no trono sobre toda a sua criação tem poder para fazer o que lhe agrada. Deus está no trono da sua criação. Ele governa a sua criação. Ele faz o que ele quer. Ou seja, o que agrada ao próprio Deus. O que agrada ao Senhor na vida dos seus filhos? Que eles vivam em santidade, consagrados ao Senhor, dedicados ao Senhor. Por isso que a voz do Senhor, né, a palavra de Deus, vai fazer-nos tremer nessas situações onde nós estamos longe de Deus. E aqui, figurativamente, num deserto onde a revolta, né, a rebelião contra Deus, ela é característica, né, é marcante. As famílias precisam discipular os seus filhos uns aos outros, precisam ter essa preocupação de levar os seus queridos, né, a reconhecerem o poder de Deus, a experimentarem o poder de Deus, a sentirem o poder de Deus. Então, nós precisamos estar sensíveis a esse tremor, né, que Deus vai realizar quando nós estivermos escolhendo a rebelião contra Deus, para que nós possamos voltar a uma vida piedosa, uma vida santa, a partir, né, dos nossos lares, começando em nós, passando para os nossos familiares e a partir disso então atingindo a sociedade. Versículo 9 e 10. A voz do Senhor faz dar cria as corças, desnuda os bosques, no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios, como rei o Senhor governa para sempre. Nós sabemos que Deus, ele é belo na sua santidade. Ele é santo, santo, santo. E todos os seres humanos deveriam glorificá-lo, ou seja, deveriam reconhecer o Senhor como o único digno de honra e de glória. O versículo 9 parece indicar que somente aqueles que entram na presença de Deus é que o glorificam. Na prática, significa que os que reconhecem a presença do Senhor é que vão glorificar o Senhor. Não há mais um templo, nós sabemos disso. Então, não tem como eu dizer, eu vou glorificar o Senhor no templo. Infelizmente, há muitos que creem que existem templos. Não tem mais. Por mais que alguém construa, como o cara lá da Universal, Edir Macedo, construiu lá um templo de Salomão, né? Procurou fazer um negócio igual, e lá é o templo. Né? Não é só uma construção qualquer. Não tem templo. O Espírito Santo, ele habita o corpo físico daqueles que foram resgatados pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós, como corpo local, somos o templo e nós, individualmente, somos o templo do Espírito Santo. Nós não podemos negar que a humanidade, ela
que aquela que não reconhece o Senhor, ela jamais vai dizer por si só glória a Deus. Então ninguém vai dizer espontaneamente glória a Deus. Por isso o mundo ele carece de ouvir a voz do Senhor. O mundo carece de conhecer a voz do Senhor. O mundo precisa conhecer o Evangelho. Então nós, como povo de Deus, precisamos realizar missões, né? E esse salmo aqui ele aponta que nós devemos olhar, né? Nós devemos dar atenção para a voz de Deus. Por quê? Porque quanto menos tempo você gasta lendo, meditando na palavra de Deus, quanto menos você dar atenção para a voz do Senhor, mais você vai ver, mais você vai dar atenção para as outras coisas. O trovão, o taifu, a tempestade, o terremoto, o fogo, né, incêndios. Mais essas coisas vão tomar conta do seu coração. E o tremor dessas coisas, né, o barulho dessas coisas, o som dessas coisas, ou a visão terrível dessas coisas, vai causar um temor que o temor de Deus será menor do que o medo dessas coisas. Calvino deixa bem claro isso no seu comentário, de que as pessoas que não têm o temor a Deus são as pessoas que têm medo de trovão, que têm medo de tempestade, que têm medo disso tudo. Porque o contrário também é verdade. Quanto mais nós gastarmos tempo na palavra de Deus, quanto mais nós pudermos estar com o Senhor, mais nós veremos o poder e a majestade de Deus. E aí nós veremos até a mais alta montanha derreter, soltar aquele vulcão lá, começar a soltar aquelas lavas todas. Nós não vamos temer, porque essa montanha vai se derreter diante de Deus, do seu poder. Ela não é mais forte que o nosso Deus. Então, quanto mais tempo nós passarmos na palavra de Deus, não apenas teremos o temor apropriado a Deus, mas veremos que Deus está no controle e seremos capazes de confiar na sua força e desfrutar da paz que isso nos concede. O clímax aqui é a glória, né? O grito de glória. É uma resposta de humildade, uma resposta de alegria, de compreensão, que revela que para alguns, né, a tempestade não é uma demonstração de força, algo assim incrível, sem sentido ou hostil. Mas a voz do Senhor, ela é ouvida em todas as suas obras. Deus está, não é dizer, falar para o filho, aquele barulhão de trovão, isso aí é Deus falando conosco. Não é Deus falando literalmente, mas isso mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos estar cientes, né, que adorar a Deus espontânea e conscientemente é uma ação para aqueles que pertencem a Deus. Infelizmente, o mundo, na sua maioria, está em silêncio. John Piper mesmo já disse que missões é necessário. Missões precisam existir, porque a adoração não existe. Então, enquanto não houver adoração, missões será necessário. Por isso que na eternidade não vai ser necessário missões. Porque só haverá adoração a Deus. Então, no tocante à glória de Deus, a maioria do mundo está em silêncio. Mais triste ainda, irmãos, é saber que muitos cristãos também estão se calando. Ou seja, não estão vivendo para glorificar a Deus diligentemente. O que significa diligentemente? A palavra diligente. De cara, eu diria para vocês que é o contrário de negligente. Mas ela tem também, né, um significado que ajuda
a gente entender essas duas palavras, diligente e negligente. O diligente é quando ele fazer algo diligentemente, é fazer algo com total interesse. Você está plenamente interessado em fazer aquilo. Então, glorificar a Deus diligentemente é ter total interesse em glorificar a Deus. E por isso, pessoas cristãos, né, que não estão se silenciando, né, se calando na glorificar a Deus, pessoas que estão perdendo oportunidades constantemente perdendo oportunidade que eles têm em vários momentos no seu dia a dia, estão perdendo a oportunidade de glorificar o Senhor. Pode ser que eu esteja perdendo, você esteja perdendo, por isso precisamos ter o interesse, né, de glorificar o Senhor, diligentemente. Então não tire isso da sua mente, não tire da sua mente a seguinte verdade: nós somos discípulos de Jesus. E somos seus representantes. Somos seus instrumentos para ensinar os outros. Filhos, netos, parentes, amigos, colegas, todo aquele que Deus colocar próximo de você e de mim. E ensinar o quê? Nós somos discípulos e vamos ensinar. Mas ensinar o quê? Ensiná-los a ouvir a voz do Senhor, além daquela ouvida nos trovões, nos temporais, nos ventos, né, tempestuosos, nas montanhas, nas florestas. É Deus quem vai atrair quem Ele quiser. É Deus quem vai mostrar claramente o seu amor paternal para quem Ele quiser. É Deus que vai falar aos corações de quem Ele quiser. Mas Ele quer usar você e a mim como instrumento, porque nós somos embaixadores do Rei. Que todos os filhos de Deus sejam fiéis à voz, né, do Senhor. Que todos proclamem com fidelidade o que a palavra de Deus expõe. Que os profetas estejam orando aí pelos profetas do Senhor espalhados pelo mundo, que eles possam reconhecer o poder de Deus e que eles sejam encorajados constantemente a proclamar o Evangelho, esse poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. Né? E finalmente aqui, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com a paz, né? Ou com paz. Como nós vimos, o Salmo ele começa lá no início, lá, com essa conclamação para que todos deem glória e força ao Senhor. E termina com a verdade de que o Senhor é quem dá força ao seu povo e abençoa o seu povo com paz. Então, diferentemente de olhar uma tempestade e sentir aqueles horrores, né, sentir o medo que muitos sentem quando estão debaixo de uma tempestade, estar debaixo da força e glória do Senhor, que é muito mais forte e poderoso, é que deve nos fazer temer. Só que essa força do Senhor nos dá bênção da paz. Pensa assim, o mundo inteiro, se nós observarmos, o mundo inteiro, qualquer lugar do mundo, testemunha o poder de Deus. Mesmo sem reconhecer, e muitos não reconhecem, e muitos reconhecem, mas muitos não reconhecem o poder de Deus espalhado no que acontece no mundo. Tem tempestades, tem trovões, no mundo inteiro. Agora, vamos pensar no que está acontecendo hoje. E até muitos reconhecem que essa pandemia, ela é uma demonstração do poder de Deus. Como já disse, a morte e a vida estão nas mãos de Deus. Contudo, o Senhor, Ele aplica, olha lá, aplica o seu poder, concedendo força ao seu povo, aos seus filhos, chamados por Ele, aqueles que foram recebidos em Cristo Jesus. Ele concede força a esse povo de uma maneira especial e única. Observe aqui que o salmista descreve que
esta ação de Deus, de dar força ao seu povo, ela é realizada de forma muito diferente. Aqui tem a força do Senhor, você vai ver a força do Senhor nos mares, né, nos trovões, nos relâmpagos e tudo mais. Ali, Deus, ele está impondo terror, impondo medo. Aqui, não. Deus fala como aquele que sustenta. Deus fala e concede força como aquele que anima os seus filhos e fortalece os seus filhos. Então entenda que essa força, como tudo aquilo, né, essa palavra força, o Senhor dá força, como tudo aquilo que é necessário para a sua existência. Então cada coisa necessária à preservação da vida dos santos dependem inteiramente da graça divina, depende que o Senhor dê. E ele amplia aqui usando o verso abençoar. O Senhor abençoa o seu povo com a paz. Então uma pessoa, por exemplo, muito rica, não necessariamente significa uma pessoa em paz. Eu creio que até pelo contrário, né? Eu tô assistindo assim em pedaços, não dá para assistir direto, mas estou assistindo em pedaços a história dos samurais aqui no Japão, né? No século XVI. E aqueles samurais poderosos, aí tem os daimyos lá e tal, eles se enriquecem pela força, eles dominam, lutam, né, criam um exército, lutam contra o outro, ganham aquele território, ganham toda a riqueza. Eles são pessoas que se enriqueceram pela força, pela guerra, mas eles nunca tiveram paz. Estou vendo ali, eles estão ali cercados de guerra, de traição, de desconfiança, sempre suspeitando no outro. Aí um trai, aquela traição, daí percebe, teve um lá que agora, que o último que eu assisti, ele estava conquistando tudo, de repente um se voltou, um general dele se voltou contra ele, e aí atacou, e aí ele viu que não ia ter como se safar, ele vai lá, ele comete suicídio. No mundo moderno também é a mesma coisa. Mas quando Deus trata com o seu povo e o abençoa com a paz, com certeza tudo que é necessário para a sua vivência aqui neste mundo em que nós somos peregrinos é concedido. E a felicidade de caminhar com Deus e para Deus é experimentada. Por isso nós podemos reverenciar, temer o nosso poderoso e majestoso Deus. Reconhecemos que Ele é poderoso. Aí vamos fazer disso uma pergunta. Eu reconheço que Deus realmente é poderoso? Será que eu reconheço que o poder de Deus é infinito? Se eu falo, não, eu reconheço. Então, qual é o resultado desse reconhecimento, né? Eu diria assim, qual é o resultado dessa fé racional? É uma fé, mas que envolve o raciocínio. O resultado dessa fé racional, que eu creio num Deus todo-poderoso, o poder de Deus é infinito, porque eu estou avaliando aqui, estou vendo, estou racionalizando, Deus ele é todo-poderoso. Eu creio nele, eu reconheço isso. Qual é o resultado desse reconhecimento? O resultado tem que ser que eu vou esperar somente em Deus. Tudo aquilo que eu preciso para ter paz, na verdade a palavra de Deus diz que Deus já me deu. Mas gradativamente Deus vai abrindo os meus olhos. É como se eu vou esperando que Deus me dê, mas na verdade Deus já deu. Porém Ele vai abrindo meus olhos para pegar aquilo que Ele já me deu, para eu desfrutar daquilo que Ele já me deu. Agora, certamente os inimigos virão. Quando você está enriquecendo, né, com essa paz de Deus, com esse poder que Deus vai nos dar, os inimigos virão para nos roubar a paz. Mas nós somos protegidos por um Deus todo-poderoso.
Para terminar, como eu disse no início, para temer ao Senhor é preciso que o pecado seja derrotado. E a humildade é o antídoto, é o veneno para o orgulho. Só que a humildade é um ato de fé, certo? Então, a fé, essa confiança, já é também uma expressão de humildade. Quando você confia em Deus é porque você não confia em si mesmo. Se você não confia em si mesmo, você não tem como se gloriar, vangloriar de si mesmo, certo? Quando nós confiamos em nós é porque eu estou me vangloriando de algo que eu acho que eu sou forte. Por isso eu confio em mim. Quando eu confio no Senhor. Paulo escreve lá em Romanos, ele faz a seguinte pergunta: o que aconteceu com o orgulho humano? Ele fala o seguinte: foi eliminado. Será que ele foi eliminado pela obediência à lei? Aí ele fala: não, é pela fé em Cristo. Romanos 3, 27. Então ele fala assim: não é pela obediência, porque se fosse pela obediência, se o orgulho fosse eliminado pela obediência, na verdade está sendo, a pessoa fica mais orgulhosa ainda, né? Eu obedeci. Não, pela fé em Cristo Jesus, por confiar em Cristo Jesus. Então a fé exclui ostentação. A fé concede humildade. Então, você não está confiando em Deus quando você está se vangloriando. E você não está se vangloriando quando você está confiando em Deus. Então, queridos, a cada trovão, a cada tempestade, a cada taifu, as montanhas, florestas que nós pudermos ver, faça você lembrar a voz de Deus. Faça você lembrar na palavra de Deus. E que o temor ao Senhor cresça na sua alma. E que haja cada vez mais esse reconhecimento de que você não é nada. E que é dependente para tudo do nosso Deus ou do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus nos redimiu em Cristo Jesus. E a humildade, ela toma conta do nosso ser. Quando essa humildade toma conta do nosso ser, nós vamos ter essa imunidade, né? Essa vacina, que não precisa ficar de 2 doses, mas você vai precisar tomar constantemente, né? Ter essa humildade protegendo de manifestar o pecado que o orgulho produz. Só para a gente refletir e terminar aqui, eu estava pesquisando aqui uma frase ou uma palavra do Jonathan Edwards. Ele escreve o seguinte: a pessoa espiritualmente orgulhosa mostra isso. Como é que ela mostra o seu orgulho? A pessoa espiritualmente orgulhosa mostra esse orgulho ao criticar outros santos, né? Os outros irmãos. Então, o cristão humilde, né? Humilde, ele tem tanto a fazer na sua casa, ele vê tanto mal em si mesmo, que não está apto a se ocupar muito com os outros corações. É nesse sentido. Então, aquele que é orgulhoso espiritualmente, ele vai fazer crítica para os demais. Mas quem é humilde, ele vê tanta miserabilidade em si, que praticamente ele não tem tempo de ver. De uma forma maldosa, ok? O que eu estou dizendo para os irmãos é: um cristão humilde, ele está sempre na dependência do Senhor, sempre é instrumento do Senhor. E quando ele vê o pecado na vida do irmão, ele não vai lá para acusar, para se mostrar: você é pecador e eu não. Não. Ele vai lá como instrumento do Senhor para redimir, para resgatar aquele irmão do pecado e trazer para a santidade. Sem orgulho, sem dizer: você é menor do que eu. Pelo contrário. Ele vai lá para resgatar, ele vai servir. Se uma vez que ele vai servir, ele está considerando o irmão superior. É essa a ideia. Okay? Não acusar. Porque acusador é o diabo. Não adianta você tentar competir com o diabo.